A gente sabe que hoje em dia comprar uma casa não é uma tarefa nem um pouco fácil. E com os juros nos patamares que estão atualmente, até mesmo o financiamento se tornou inviável para grande parte da população. Porém, quando a gente está aí se programando para comprar um imóvel ou financiar um imóvel, existe uma ferramenta que as pessoas que têm carteira assinada podem utilizar e às vezes nem sabem como funciona. E essa ferramenta se chama o saldo do FGTS. Muita gente não sabe, mas dá para usar a quantia de dinheiro que você tem acumulado no FGTS para pagar uma parte ou o imóvel inteiro, seja ele financiado ou não. Existem algumas regrinhas e um passo a passo de como você pode fazer isso, e é justamente isso que a gente vai falar hoje. Estão prontos? Então bora lá. Primeiro de tudo, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Fernando e eu produzo vídeo lá no Vivenciando e aqui no YouTube do Seu Crédito Digital. Tem muito vídeo maneiro nosso falando sobre diversos assuntos envolvendo vida financeira, então se eu fosse você, eu ia dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal e também lá nos nossos perfis do Instagram e do TikTok. Agora vamos falar aí do que vocês querem de fato ouvir. Como funciona essa história de usar o seu saldo do FGTS para pagar uma parte da sua casa ou do seu financiamento imobiliário. Antes de tudo, eu quero deixar claro que você pode encontrar todas essas informações lá no site da Caixa. Tanto na parte de habitação quanto na parte de FGTS, você consegue uma descrição detalhada de quais são os usos permitidos e quais as regras. Mas acho válido eu trazer aqui os pontos principais para te facilitar um pouco a vida. Primeiro de tudo, aí em quais situações você pode utilizar esse saldo, né? Basicamente, na compra ou construção de um imóvel, seja esse imóvel financiado ou não. No caso de financiamentos, esse saldo do FGTS pode ser utilizado tanto como pagamento da entrada, quanto para amortizar ou até mesmo quitar a sua dívida de financiamento. Claro, existem algumas regras aí. A primeira delas, que eu não posso deixar de citar, é que o imóvel que estiver sendo adquirido não pode ter um valor superior a R$1,5 milhão, ou seja, R$1,5 milhão. Outra regrinha aí bem importante é que você precisa ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Não precisa ser necessariamente 3 anos seguidos ou 3 anos na mesma empresa, mas o seu tempo total como contribuinte e de carteira assinada precisa somar ali o período de 3 anos. Você também não pode ter outro financiamento imobiliário ativo, ou seja, se seu nome já está comprometido com algum outro financiamento imobiliário, caso você entre em um segundo, esse segundo não vai poder utilizar o seu saldo do FGTS, então fique esperto. E outro ponto interessante aqui que eu quero trazer é que o interessado no financiamento do imóvel não pode ter outra residência na mesma cidade. Ou seja, se você está comprando aí, por exemplo, um imóvel na cidade de São Paulo, você não pode possuir outro imóvel no seu nome na cidade. Mas nada te impede que você tenha um, por exemplo, em outra cidade do estado ou até em outro estado. Outra coisa é que após fazer esse abatimento, né, o FGTS ele é utilizado ao seu máximo. Ou seja, se você tem ali R$10 mil guardado e sua dívida de financiamento supera isso, ou o valor da casa, que muito provavelmente é o que acontece, supera isso, o seu FGTS vai ser utilizado por inteiro, ou seja, ele vai ficar zerado. Porém, nada muda, se você continua trabalhando, você continua recebendo seu dinheiro lá no FGTS mensalmente, e o dinheiro acumulado nos próximos 12 meses pode ainda ser utilizado para abater uma parte da sua dívida, adiantando parcelas ou amortizando, por exemplo. Depois você fica um período sem poder utilizar o FGTS e 24 meses após isso, você pode voltar a utilizar o seu saldo. É um pouquinho confuso falando assim, são muitos números, mas confia em mim. Vê esse vídeo mais de uma vez se for preciso e dá uma olhada lá no site da Caixa, porque também tem todas as informações por escritas e com bastante detalhe, que se eu fosse falar aqui com todos os detalhes desse vídeo ia ter 2 horas e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Um ponto interessantíssimo, mesmo que você possa usar o seu saldo do FGTS para financiar uma construção, ou seja, para construir uma casa, você não pode usar o seu saldo para comprar um terreno. Se o seu plano é construir uma casa, você precisa ter o dinheiro de antemão para comprar o terreno. Esse terreno até pode ser financiado com bancos, mas esse financiamento não vai ter nada a ver com o seu saldo do FGTS. Vai ser uma coisa totalmente à parte. Beleza, então ditas aí todas essas regras, como que eu faço para utilizar o meu saldo do FGTS nessa construção, nessa compra, nesse financiamento que eu estou realizando? Essa solicitação para utilizar o seu saldo do FGTS é feita no momento de assinatura do contrato de compra, financiamento ou construção. E aí você, como interessado, precisa avisar o seu agente financeiro que está sendo responsável ali pelo processo, e esse agente financeiro fica responsável para avisar a Caixa Federal para que ela possa fazer a liberação aí do seu saldo. Repare, agente financeiro pode parecer que você vai ter que contratar alguma outra pessoa, mas o banco que você está contratando é um agente financeiro, ou o consórcio, a casa de empréstimo, companhia de crédito, enfim, todas essas instituições são agentes financeiros. Quando eu digo agente financeiro, é esse tipo de pessoas que eu estou querendo falar, é esse tipo de instituição.
E aí, sendo feita a solicitação e a Caixa aprovando o seu saque, o saque vai diretamente para a conta do agente financeiro. Ou seja, você não vai receber o dinheiro do financiamento ali, o dinheiro do seu FGTS nas suas mãos. O dinheiro vai direto para a conta do vendedor, que é esse banco que você contratou empréstimo, que é é a instituição que você está fazendo financiamento, ou, como eu chamei mais cedo, o agente financeiro. Uma dúvida que pode ter surgido aí na sua cabeça é se vale de fato a pena utilizar o seu FGTS para amortizar uma dívida, para amortizar um financiamento imobiliário ou até mesmo para comprar uma casa ou construir. Eu particularmente acho que vale e muito. É mesmo, é? Isso porque o dinheiro que está preso ali no seu FGTS é corrigido pela taxa referencial, que acaba tendo um rendimento muito baixo. É como se o seu dinheiro mal estivesse rendendo lá dentro. Enquanto isso, o seu saldo devedor, ou seja, o dinheiro que você vai ter pego no seu financiamento, vai estar rodando juros. E esses juros com certeza são bem mais altos do que a quantidade que o seu dinheiro está rendendo. Portanto, faz muito mais sentido você sacar esse dinheiro e colocar ele ali para amortizar essa dívida e para diminuir o pagamento de juros que você vai ter, do que manter ele lá e acumular um pouquinho de nada de juros. E aí vai da sua responsabilidade financeira guardar um dinheiro para uma reserva de emergência. Para se daqui a algum tempo algo acontecer e você, por exemplo, for demitido, como você vai estar zerado com o seu FGTS, você tenha um dinheiro de segurança que vai te manter por algum tempo, até você arranjar um outro emprego ou algo assim. Bom, espero que esse vídeo tenha ficado bem fácil de entender e que ele tenha te ajudado a compreender um pouco melhor como funciona essa questão toda do FGTS, do financiamento imobiliário. A gente tem muitos outros vídeos aqui falando sobre empréstimos e até mesmo sobre outras funcionalidades da Caixa, então eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, inclusive clicar no sininho, a gente posta vídeo ali várias vezes por semana, então vai ser legal, você vai receber as notificações e vai saber sempre que tiver conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Falou!